Uma boa tarde a todos e a todas. Eu não estou com fone, mas eu acompanhei aqui a fala da Denise, que ela citou. E que coisa boa ver aqui os meus queridos colegas, amigos aqui de mais perto, de longe, de Bento, de Porto Alegre, de Uruguaiana, de Santa Rosa, de Palmeira das Missões, de Gramado, de Canela, de Santo Ângelo, muito bacana, São Gabriel também. Eu vi um pessoal que a gente voltou a se conhecer. Tem gente aqui do Espírito Santo também, meu colega querido aqui, o Juliano. Então, pessoal, vamos começar já direto. Eu pretendo trazer aqui para vocês, e vocês vão ver que eu vou ter a sorte de aqui, numa fala, numas aspas que a gente buscou aqui com quem é especialista no assunto e com quem trabalhou no Olho do Furacão, tem dois que eu citei em São Paulo, que essa apresentação eu levei para São Paulo, no Congresso de Engenheiros e Engenheiras dos Países de Língua Portuguesa. Nós tínhamos lá 8 países de língua portuguesa e juntamos então nesse congresso em São Paulo, eu levei essa apresentação. E hoje eu vou ter então dois profissionais aqui de renome no estado. Um deles é o Bulhões, que depois ele vai se apresentar, e aqui também o Luciano Faustino, que vocês vão ver aqui a fala deles, e que São Paulo eu não fui brindada com a presença dos dois, só fiz a citação. Então eu vou passar um vídeo agora, aqui para vocês, que quem é aqui do nosso estado e quem não é, vai, eu acho que, passar um filme na nossa cabeça. Something about you, it's like an addiction, hit me with your best shot, honey. I've got no reason to doubt you, 'cause certain things hurt and you're my only virtue, and I'm virtually yours. You keep coming back again. Keep running round my head. And there's certain things that I adore. There's certain things that I adore. But I'm certain that I'm yours. Certain that I'm yours. Certain that I'm yours. Something about you, it's when you get angry, you hold me, I show mercy. And you're like the shoulder to turn to, 'cause certain things Mas propor aqui, Nancy, já está tão denotado um ofício para o governador. Conjunto, Colfeia, CREA Rio Grande do Sul, consequentemente todos os CREAs aí abarcados pelo sistema, de um apoio técnico-científico. A gente fez um chamado através da presidente Nancy e ela prontamente se colocou à disposição para organizar entre o CREA do Rio Grande do Sul e equipes oriundas de fora do estado, como Paraná e Santa Catarina, numa parceria para que nós consigamos laudar todas as nossas escolas e fazer uma vistoria em cada um dos prédios que foram afetados pelas enchentes do mês de maio. Pela ação do CREA, pela disponibilidade dos laudos de nos orientarem, nós fomos felizes em conseguir cumprir com o nosso calendário escolar. As nossas aulas foram retomadas exatamente conforme havia sido planejado o calendário. E também eu preciso registrar que
num momento bem difícil nosso, de decisão em relação a uma escola de educação infantil, que havia uma dúvida de que forma nós iríamos encaminhar a reconstrução dessa escola. E foi um laudo que eu recebi do CREA que me deu a orientação e as condições de decidirmos o que fazer com aquela escola. Extremamente gratos pelo trabalho que vocês desenvolveram, essas respostas, esse feedback que vocês já nos deram hoje, isso já nos dá um alívio muito grande, né? Nos trouxeram esperança da reconstrução. Muito obrigada. Aqui vocês já estão vendo que tem uma aspas aqui que nós resumimos aqui do Bulhões, mas ainda falando do vídeo anterior. Nós conseguimos ajudar muito o nosso estado com a questão dos laudos, das vistorias e dos laudos técnicos, e pela primeira vez na história a gente conseguiu zerar a taxa da RT para que outros profissionais que trabalham nas prefeituras no interior dos municípios atingidos também pudessem usar essas ARTs por um tempo que nós usamos, que nós chamamos aí de ART humanitária, que não tinha taxa nenhuma da ART para esse fim. Então foi um trabalho bem bacana que a gente fez, que a gente desenvolveu, e eu queria aqui, dos profissionais que trabalharam nessa ação do Reconstruir a RS, eu gostaria que primeiro aqui se levantasse o nosso coordenador técnico, o engenheiro civil Marcelo Saldanha. Vamos bater uma salva de palmas porque o nosso profissional, que eu tenho a sorte de ter aí nesse círculo de amizade aí que a engenharia me proporcionou, não a presidência, mas que a engenharia me proporcionou, ele me é muito valioso. Então, na sequência, Marcelo, fique em pé, e eu peço que todos que trabalharam no Reconstruir, fiquem em pé também, que merecem, porque foi uma ajuda muito, muito boa. Em nome de todos esses que estão aqui em pé, a gente agradece a todos que trabalharam pelo estado todo. A gente teve profissionais, esse aqui é só uma pequena parcela aí dos nossos profissionais que participaram em vários municípios, e que bom que a gente pôde ajudar. Eu acho que esse é o papel das nossas profissões, né? Cada um de nós, a gente tem que fazer a diferença na comunidade que a gente mora, na cidade que a gente mora. Eu sempre digo que tirar foto do buraco, postar no Face e marcar o prefeito não vai resolver. A gente tem que realmente ajudar, tem que tentar trabalhar na medida do possível, mas a gente tem o costume às vezes de só criticar, mas não ajudar. Então, não foi um trabalho da presidência atual, foi um trabalho de todos que contribuíram. Então eu fico muito feliz, Saldanha, Fábio, Matheus, Miriam, né, os profissionais aqui diretamente. O Silveira também ajudou, e aqui tem muita gente que não ajudou, e quem não é profissional também acabou ajudando. A jornalista, nossa jornalista aqui, a Jo, o Emerson, enfim, uma parcela boa aí. Pessoal, muito obrigada por tudo, tá? Bom, aqui então essa apresentação eu levei para esse congresso de engenheiros e engenheiras de países de língua portuguesa. Lá nós tínhamos 8 países em São Paulo reunidos, e aqui eu trouxe um pouco do resumo da fala aqui do Bulhões. Depois eu vou deixar as apresentações aqui para o Bulhões, que a gente já se conhece também já há bastante tempo. Então eu vou pular essa parte, assim como eu vou fazer depois aqui com o Faustino, que é o nosso diretor-geral aqui do DAER RS, também ambos engenheiro civil, os dois. Aqui também, depois eu vou deixar para o Bulhões, pessoal, que ele está presente, ele pode falar. A gente também buscou uma fala do Iratã Pinheiro, que também é engenheiro civil, está à frente aí da superintendência do DENIT, porque eu acredito que esses nossos colegas, esses profissionais, eles tiveram um desafio, estão tendo ainda, e muito trabalho na recuperação das nossas estradas, das nossas pontes. Então é um motivo de orgulho para nós, e a gente tem que valorizar. A gente tem que, sempre que a gente pode, e qualquer momento a gente tem que valorizar que a gente tem profissionais tão competentes à frente desses órgãos que foram muito acionados até hoje. Então aqui também depois eu vou deixar a fala aqui para o Luciano, que está presente. Opa, peraí, deixa eu ver aqui se eu voltei. Aqui, nós temos também aqui um outro mestre, praticamente todos vocês conhecem aqui, o Tutiquian. Ele trabalha, e a área que ele trabalha é na parte do concreto, mas ele teve uma participação também bastante atuante na questão do dique
entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, né? Então a gente teve ali uma atuação conjunta e aqui também tem uma visão e um olhar dele a respeito do que a gente aqui precisa ter no que a gente vai agora olhar adiante aí para o nosso estado, né? Inclusive ele faz aqui uma observação dessa questão aqui da medida aí de um leito do rio. Aqui nós temos também outro profissional da engenharia civil, por coincidência todos são da engenharia civil. Aqui o Uziel, ele está como conselheiro na nossa Câmara Especializada de Engenharia Civil e também é um especialista aí na área lá da Unicinos, né? E ele tem esse olhar também do planejamento, que ele divergiu um pouco dos outros profissionais que citaram, da questão aí da gente olhar a nossa ocupação territorial, e eu falo principalmente de uma cidade que é o menor município em extensão territorial do estado. Eu moro na região metropolitana. Viu, Juliano, que vem lá do Espírito Santo, meu colega? Esteio tem, arredondando para cima, 27 quilômetros quadrados de área e tem 83 mil habitantes. Então é o menor município com uma concentração de população e está muito próximo do Rio dos Sinos. Então é bastante desafiador resolver a questão da ocupação. O que nós levamos então para São Paulo nesse encontro de engenheiros e engenheiras de língua portuguesa? 8 países estavam lá representados com seus bastonários. Os presidentes não são chamados de presidentes, são chamados de bastonários. Então eu quis levar um pouco do vídeo, da dimensão do que aconteceu no nosso estado, né, do quanto nós perdemos de estradas, de pontes, as residências atingidas, a questão da falta de energia elétrica, da falta de abastecimento de água, mas a gente tem que virar essa página e mostrar que a gente está sim se recuperando, seja do ponto de vista do governo federal e do governo estadual. Então a gente foi buscar essas informações, aqui são dados do governo federal. Hoje pela manhã eu soube que tivemos aqui o secretário especial, o Maneco Hassen, que trouxe um pouco dessas informações mais detalhadas, mas é importante alguém do Rio Grande do Sul levar uma fala para quem veio de Moçambique, para quem veio de Guiné-Bissau, para quem veio de Angola, para saber que a gente teve uma realidade, como aquele vídeo que vocês assistiram no início, mas que através das nossas profissões, principalmente das engenharias, agronomia e geociências, a gente está conseguindo se recuperar. Hoje nós ainda estamos no mês de maio, né? Todo mês de maio de 2024 isso vai ficar marcado na nossa história. Eu digo que eu sou uma felizarda porque eu apenas fiquei 19 dias sem água potável. A água não invadiu minha casa, eu não fiquei sem energia elétrica, eu não perdi a foto dos meus filhos, que é tudo analógico, não era da era digital ainda. Então, a gente não podia nem reclamar quando eu fui a Brasília em final de junho de 2026, que eu levei 35 horas para chegar de avião lá no Confeia, porque eu estava apenas sem aeroporto. Então a gente ainda, para reclamar de algo assim, que para nós não era tão caro como alguém que perdeu familiares, inclusive. Então aqui são um pouco dos números, né, da questão do auxílio reconstrução, da fonte aqui do governo federal, das famílias, a questão aqui dos planos de trabalho da Defesa Civil, o investimento. Aqui nós temos a questão do olhar para as pessoas abrigadas, ainda a fonte do governo federal, a questão aqui da proteção dos empregos. Nós temos aqui a questão mais que é diretamente envolvida com as engenharias, né? O que envolve a questão do investimento em unidades escolares. Vocês viram no vídeo o depoimento de secretários de educação de Canoas, que a gente fez uma atuação bastante forte nas escolas públicas e nas UBSs, nas unidades básicas de saúde. E lá a gente viu o quanto a escola ela é importante numa comunidade muito carente. Né? As mães, as famílias, inclusive, elas podem trabalhar porque a escola é um abrigo. Então ela vai muito mais além do que só o ensino, né? Aqui ainda do governo federal, a questão do olhar, daí sim, na área aqui direto, aqui do Bulhões, né, dessa parte hídrica e também aqui do Joel, que eu estou vendo aqui no Pilar. A gente tem a sorte aqui de ter 2 ex-diretores do IPH aqui junto. Então nós temos aqui algum olhar para a bacia do Rio dos Sinos, que é onde está ali a cidade que eu resido, né, Canoas, Esteio, boa parte da região metropolitana. A bacia do Gravataí, Porto Alegre, São Leopoldo. Aqui nós temos a questão do aeroporto Salgado Filho. Eu cheguei
Eu não estou aqui, não faz um pouquinho mais de 1 hora que eu desci do aeroporto vindo de Brasília. E para a gente o aeroporto é uma porta de investimento, é uma porta para o turismo, é uma porta para tanta coisa. E a gente ficou 21 dias sem o nosso aeroporto e a gente conseguiu se recuperar e a pista está maravilhosa. Hoje com chuva, então graças à engenharia e aos nossos profissionais que estão lá, que conseguiram ter essa recuperação. A questão do restabelecimento da Transurb, eu estou vendo aqui que já fez 40 anos de Transurb, né, Cico? Cico, engenheiro eletricista, trabalha lá na Transurb. Então, bacana, foi um desafio essa recuperação. A questão das rodovias aqui também. A questão aqui da moradia, né, que tem esse olhar para Minha Casa Minha Vida, que perpassa de vários governos, não é só uma questão de um partido. Minha Casa Minha Vida, ele já vai passando por vários mandatos, né? Aqui a gente tem algumas informações que a gente daí tem que lembrar do que foi atingido o nosso estado. A questão aqui do crédito rural, que nós aí que temos um público bastante alto de agrônomos e agrônomas, né? Isso aqui afeta diretamente o trabalho do dia a dia dos profissionais em regiões, por exemplo, em Palmeira das Missões, como é o meu colega Gabriel lá, que é uma área que tem uma vocação forte para a agronomia. Aqui, então, a questão da reconstrução aqui das pontes, né, Faustino, que é os dados aqui do governo federal, e a gente está vendo aí a cada dia o restabelecimento das nossas pontes, a inauguração, acho que é isso que a gente quer. A questão aqui da saúde também envolve diretamente a engenharia mecânica, né, Silveira, ela está muito presente na medicina, entre outras engenharias, mas a mecânica. A questão da reforma das unidades básicas de saúde foram duramente atingidas, hospitais, o Hospital Público em Canoas foi severamente atingido. A questão aqui da educação, como eu falei antes, da reconstrução de escolas. Aqui a questão do impacto na economia. E lá em São Paulo, nesse congresso, por mais da realidade que se assemelha junto Brasil, Angola, outros países de língua portuguesa, mas nenhum palestrante levou esse impacto, né, de um desastre como nós tivemos, desse evento climático extremo, do que isso atingiu do ponto de vista financeiro e dos investimentos que a gente precisa. Aqui, então, agora vou entrar direto aqui na secretaria. Isso aqui são informações que eu peguei diretamente com o secretário Costela. Faustino, tu me corrige aqui se tiver alguma informação defasada. Isso aqui já faz uns 15, 20 dias. Então aqui o governo do estado, como é que ele está olhando, né? Virando a página do governo federal, agora o governo do estado. Essa questão da resiliência, o Joel também está tendo um trabalho muito bacana junto ao Plano Rio Grande. A gente tem aqui algo inovador, que tem o Plano Rio Grande, que o governador, e posso falar porque não sou de partido político algum, então eu sou isenta de falar, mas eu acho que foi muito bacana o governo do estado buscar as mentes, não vou dizer as melhores mentes, porque eu não quero diminuir ninguém, mas que realmente dominam o assunto, o conhecimento nas universidades. Eu fiquei muito feliz, e vocês podem olhar a composição do Plano Rio Grande, que foi montado pelo governo do estado, a maioria ali é de engenharia. Então é muito bacana, não só de engenheiros, mas tem economistas, tem biólogos, tem uma expertise muito grande ali trabalhando na questão da resiliência. E o Joel, que é engenheiro civil, ex-diretor do IPH da URGS, e eu gosto de uma fala dele, já ouvi também o Bulhões falando, o IPH sempre esteve no lugar lá há 71, 72 anos, se eu não me engano, já vai fazer, ou 73. 73 vai fazer. E eu me lembro que, inclusive, ele bombou de seguidores e ficou na mídia. Inclusive, o William Bonner fez uma matéria lá dentro do IPH, mas o IPH sempre teve ali com excelentes profissionais, excelentes docentes, né? E a gente precisa realmente valorizar, e não só quando acontece isso. Mas eu acho que a gente aprendeu a lição. Eu acho que o que aconteceu aqui no estado, a gente tem que olhar para frente. Então, a questão aqui do investimento do nosso governo do estado, a fonte é da Secretaria de Logística e Transportes, que está ligada diretamente ao Daier, aqui ao Faustino. Os investimentos também são de uma grande monta aqui na questão das obras de resiliência nas estradas, pontes, dragagens, e a questão emergencial aqui das rodovias. Deixa eu vir para cá. Aqui a gente tem a questão do FUNRIGS, dos investimentos nas rodovias. Quem é aqui do estado pode localizar aqui
a questão dos investimentos que nós tivemos e principalmente nas que foram atingidas, né? São alguns exemplos que a gente pegou. Aqui a gente tem Lajeado Arroio do Meio, que isso eu acho que foi um desafio, né, Faustino, para vocês e para toda a equipe em tão pouco tempo. E ficou muito marcada a história da perda dessa ponte, porque a comunidade, na verdade, fez uma ponte metálica paralela a essa, mais a montante do que nós estamos olhando aqui. Faustino, me corrige se eu estou... É a montante dessa. E a ponte, então, agora a gente teve restabeleceu. E, por sorte, eu passei no dia que foi inaugurado, que foi no dia que também a gente teve uma cerimônia lá da abertura oficial do Cristo Encantado, Cristo Protetor, que fica na cidade de Encantado. Então, eu passei por essa ponte no dia que liberaram. Isso é muito orgulho para todos nós, né? Isso é a retomada, do que a gente parecia tão simples, que é uma estrada e que a gente acha da obrigação de tê-la, assim como o aeroporto, né? Aqui também mais investimentos, depois o Luciano Faustino ele pode fazer a complementação, mas teve muita obra, né? O nosso estado ele ainda está um canteiro de obras, isso é muito bacana. Depois eu posso disponibilizar, pessoal, a apresentação, não precisa se preocupar. E aqui, então eu fechei a apresentação lá em São Paulo, eu fechei com o vídeo do vice-governador, porque ele estava no exercício aqui enquanto o nosso governador estava em viagem internacional. Então a gente trouxe um pouco desse olhar bacana de valorização das nossas profissões. Entre a apresentação das entregas do Plano Rio Grande, foi muito bom a gente ouvir que os assuntos que às vezes para nós pode parecer um pouco mais, para nós não, mas para as outras pessoas um pouco mais complexo, da questão de batimetria, de outros termos técnicos, hoje eu vejo que os nossos governantes de governo do estado, vice-governador, deputado, vereador, eles estão se apropriando disso. Isso é muito bacana para nós. Isso aproxima as nossas profissões e principalmente quem tem que olhar para as engenharias, quem vai escolher a sua profissão, né? Que a gente está cada vez menos com uma procura aí das engenharias nas universidades e a gente tem que desmistificar que a engenharia é algo difícil ou complexo. Então a gente ouvindo de um governador, não importa o partido, do vice-governador, de secretários especiais, de lideranças, isso para nós valoriza a nossa profissão. A gente tem que enxergar isso. Eu, quando vou em alguma cerimônia e que vejo, independente de político partidário, que eu vejo que está valorizando um de nós, isso é muito bom. Isso é um orgulho imenso saber que a gente tem profissionais dedicados, como o Luciano Faustino, que está no DAER, como a gente tem o Iratã, que está no DENIT, e que está trazendo tudo isso de volta para nós. Aquilo que parece tão básico de passar por uma estrada e passar por uma ponte, e que muitas pessoas só viram a complexidade que é o trabalho de nós e desses profissionais no momento em que precisa do tempo para fazer. Cada vez que eu ouvia, e principalmente de profissionais da medicina, numa oportunidade disseram: o aeroporto está levando muito tempo para ser liberado. Se tem cabimento a gente já estar há tantos dias sem aeroporto. Aí eu peguei a palavra e disse: quando a gente vai para uma cirurgia, quando a gente vai para uma mesa cirúrgica, que a gente vai passar por alguma cirurgia, que a expectativa é de 2 horas, e alguém fala para nós que vai levar 4 horas, ninguém questiona. Se vai levar 4 horas, se vai levar 5 horas, porque a gente acredita que aquele profissional que a gente escolheu, ele tem a habilitação e o conhecimento para isso. Então a gente não questiona para ele apressar a cirurgia que era prevista para 2 horas, vai levar 4 horas, eu quero que faça em 2. Não, é a decisão que o profissional toma. É a melhor técnica, porque ele tem conhecimento e estudou para isso. Com a engenharia não é assim. Na verdade eu falei isso para os médicos, né? Na engenharia não é assim. Na engenharia todo mundo quer meter o pitaco. Todo mundo quer ser meio... Desculpa os docentes, professor Pardal. E a gente tem que acreditar que a gente tem excelentes profissionais aqui no nosso estado e no Brasil. Eu acho que a questão da gente olhar experiências fora do Brasil é interessante para aplicar aqui. E trocar experiências para que não aconteça também nos outros países o que aconteceu aqui.
E eu acho que a gente tem que pensar desse jeito e se valorizar. Então eu vou finalizar aqui a minha fala com o vídeo do vice-governador que estava como governador em exercício. Quero mandar um abraço a todos os engenheiros e engenheiras, a começar pela presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui do Rio Grande do Sul, a Nancy, minha querida amiga, e que é uma grande líder da engenharia gaúcha e brasileira. Aliás, quero também aproveitar, nesse período que estamos vivendo de um ano das enchentes terríveis que nos atingiram aqui no Rio Grande do Sul, no mês de maio do ano passado, registrar e agradecer a importância do trabalho feito pelo CREA-RS naquele momento, em especial na isenção de ARTs que nós obtivemos nessa parceria com o CREA, nessa sensibilidade que o CREA teve para a feitura dos laudos de engenharia das casas destruídas pelas enchentes, o que viabilizou encaminhamento de famílias às políticas públicas habitacionais, não só do governo federal, como também do governo estadual, entre outras tantas. E além disso também todo o restante do apoio que o CREA promoveu aqui no Rio Grande do Sul, junto com todo o corpo de engenheiros e engenheiras seus inscritos, porque tenho certeza que não fosse isso, teríamos vivido momentos ainda piores. E claro, agora ressaltar a importância da engenharia também na reconstrução do Rio Grande do Sul. Somos um estado que está demandando muita mão de obra de engenheiros, no sentido de nos subsidiar da sua expertise para poder elaborar os bons projetos técnicos que viabilizarão obras que prepararão o Rio Grande do Sul com maior resiliência climática para eventualmente enfrentar outros eventos climáticos que possam nos acometer no futuro. Portanto, muito obrigado a todos, parabéns a todos os engenheiros do Brasil. Então, pessoal, vou passar a palavra, antes de passar ao Bulhões, vou passar ao Faustino, que é o nosso diretor-geral aqui do DAER-RS, para ele fazer algum complemento, porque talvez, eu acho que como está tão dinâmico as obras aí pelo estado, e na RS eu acho que 470, né, lá perto de Cotiporã. Eu acho que aquela foi bastante complexa, quem foi para lá e quem é da Serra. Eu sei que a gente tem aqui o Diogo, que é de Bento, a Patriane lá de Gramado Canela. Tem mais alguém que é da Serra aqui, de memória que eu me lembro. Então eu acredito que o pessoal lá sabe bem essa obra e a complexidade que foi. E mesmo quem não é da engenharia viu que as obras no estado, elas não pararam. E eu digo ali por esteio também, eu sei que não é do DAER, é do DENIT, mas a gente viu que as obras não pararam. Então isso foi muito bacana. Eu já disse isso para o Faustino, eu tenho um orgulho imenso de ter um profissional dele comprometido, e que eu só ouço elogios lá do nosso secretário, que mora em Esteio também, o Costela. Então ele sempre elogia muito o Faustino para mim, que está muito satisfeito. Eu acho que isso e o Faustino é da casa, né? É prata da casa do DAER, então é muito bacana. Eu acho que isso é motivo de orgulho para nós. A gente tem que se orgulhar, a gente tem que dizer isso, tem que valorizar aí os profissionais. Então eu vou passar para ele, antes de passar para o Bulhões, para ele fazer algum complemento aqui desses números ali e nos atualizar. Fica à vontade. Obrigado, Nancy. Realmente está bem atualizado, tá, os dados que tu colocou aqui. E é isso, vivemos um momento de reconstrução no estado do Rio Grande do Sul. E é importante destacar hoje, essa palavra que tu usou, Nancy, orgulho. Hoje aqui no Rio Grande do Sul, com todo o investimento que a gente está tendo, com a relevância que a nossa classe teve e vai ter na reconstrução do estado, a palavra que nós podemos definir é orgulho, orgulho da nossa profissão. E tu, com a tua atuação junto ao CREA, resgatou isso na nossa categoria, um sentimento de orgulho, de fazer a diferença. Então é uma satisfação para mim poder estar aqui contigo nesse dia, também acompanhando aí todas as ações que o CREA desenvolveu, ajudando o governo do estado, e esse processo que a gente está vivendo, né? O próprio Iratã, na fala dele que tu colocou aqui, destacou que não é hoje que a gente vai resolver todos os problemas, é um processo, a gente vai levar seguramente aí 2 anos para fazer todas as obras necessárias. Agora, está tendo muito investimento. O Rio Grande do Sul vai ser, ao longo desse segundo semestre, principalmente o ano que vem, um canteiro de obras, pessoal. E está faltando engenheiro, está faltando geólogo, está faltando equipamento. E esse é um problema que as empresas, principalmente que prestam serviços, vão ter que gerenciar. Mas é uma nova fase, é uma fase de reconstrução. E eu sempre digo, o Rio Grande do Sul tem que sair dessa calamidade melhor do que entrou. A gente precisa aprender com o que foi vivido, tornar as nossas estradas, no nosso caso, resilientes, para que a gente possa resistir melhor a futuros eventos climáticos extremos que vão acontecer, porque eles sim, infelizmente, vão acontecer. Espero que nenhum de nós veja nenhum da magnitude como foi o evento do ano passado, mas devemos nos preparar, e hoje a engenharia
está cada vez mais relevante. E tu colocou aqui uma questão muito importante, que eu acompanhando o trabalho no dia a dia com o governador Eduardo, com nosso vice-governador Gabriel, e é isso mesmo. Hoje, na abertura aqui, na fala do governador, ele falando que o Estado está investindo em dados de topografia, em batimetria, para que a gente possa subsidiar aí o IPH no desenvolvimento dos modelos hidrodinâmicos, para sabermos o que vai acontecer com os nossos rios quando chover. Isso é muito bacana. Os nossos governantes se apropriando de termos técnicos, por quê? Porque eles estão dando relevância ao nosso trabalho. Isso é muito significativo, precisamos manter isso, e o teu trabalho à frente do CREA vai ser muito importante nesse sentido. Então, Nancy, obrigado pela oportunidade de fazer essa fala e parabéns por todo o teu trabalho e pela parceria que o CREA tem com o DAER nesse último ano e que certamente estenderemos aí por muitos anos pela frente. Obrigada ao Faustino. Eu acho que a gente tem que estar onde tem engenharia, né? Eu prefiro olhar para frente do que olhar para trás, e a gente tem que recuperar, tem que sentar para conversar com todos os órgãos, e como é bom a gente ter essa fala dessa proximidade, porque a gente já fez várias agendas, a gente já conversa bastante, e espero que isso continue aí nas próximas gestões. Quem sucederá tem que entender que a gente tem que conversar com todos, e várias vezes. Isso é muito bom. Eu agora não deu tempo nem de colocar o crachá, mas eu digo que eu sempre estou com o crachá do CREA e ele está sempre virado. Pode ver que antes o Felipe sempre disse, vira o crachá com meus crachá, mas não precisa aparecer o nome, precisa aparecer a cordinha. Porque aparecendo a cordinha, inclusive o governador já disse isso uma vez, vocês do CREA de novo. É isso que tem que ser, a gente tem que marcar presença, porque enquanto a gente não é visto, não é lembrado. E não adianta depois a gente dizer que tal conselho estava lá, tal profissão estava lá, e um de nós não está. Um de nós precisa estar, sempre. Ainda mais agora nesse momento do Estado. Então, eu fico muito feliz na fala aqui do Faustino, e peguei, na verdade, como moradora de Esteio e próxima do secretário, eu peguei a apresentação do secretário, assim. Então, a gente só fiz um resumo aqui da apresentação, por isso que ela está bem atualizada. E, olha, estou muito feliz da gente que anda aí pelo Estado. Eu não sei vocês, mas eu sou, acho que, uma das poucas que não reclama se tem uma parada na estrada por conta de tanta obra. Quem vai para Pelotas, quem vai ali pela 386, é ruim parar, mas não vamos reclamar porque está tendo obra. Se está tendo obra, é bom. A gente não reclama. Eu vou ficar 20 minutos, é o tempo necessário, e a gente tem que acreditar que um de nós fez essa conta e fez a conta rápida, porque ele está trabalhando no limite, porque o certo era ele ter talvez 1 hora, e ele tem 20 minutos para fazer essa questão ali do sentido ali que ele tem que liberar. Então a gente não reclama, faz como eu. Ainda fica com orgulho de que tem gente nossa ali trabalhando e que ali vai ter uma duplicação, que ali... Eu não estou fazendo isso porque o Faustino está aqui. A gente tem que fazer, tem que valorizar. Assim, quando eu passo, e eu só não divulguei porque eu fui lá para a Zona Sul esse final de semana, e eu tirei foto dos postes que o Fábio faz e não mandei para ele. A gente tem que valorizar quando a gente enxerga que tem um trabalho de um profissional. Eu só não deu tempo de mandar para ele, mas é um orgulho imenso que a gente lembra de nós. A gente é uma das poucas profissões que por onde tu passa, tu deixa o teu legado sem tu perceber. A gente passa por uma rodovia, tem um de nós lá com o nome. Tu passa por alguma obra, tu deixou ali o teu pequeno legado. E eu acho que isso é motivo de orgulho para nós, pelo menos para mim é.